Olá pessoal, eu estou aqui na biblioteca aqui em Pouso Alegre. Eu achei esse livro, eu vou estar mostrando para vocês porque eu achei muito interessante ele. Ó, Pouso Alegre em cores, de Fernando Vale e Henrique Monteiro. Ele conta um pouco a história dessa cidade aqui no sul de Minas, né? E aqui mostra, ó, retrata, ó, os índios que moravam na região, né? A natureza, os animais. Aqui são os jesuítas, quando eles chegaram para proteger os índios da região. Alguns lugares que tem aqui, né? Que é o mercado, a catedral, o conservatório, né? Tem um museu. Aqui ele aparece os bandeirantes, pessoas ricas, o rei, Fernão Dias, o Cristo e mais um pouco da natureza, né? Entre o sul de Minas, essas montanhas. Então é um livro bem interessante para quem quer conhecer um pouco da história aqui da cidade de Pouso Alegre. Aí tem aqui atrás, que ele fala um pouquinho, ó. Conhecer o lugar em que vivemos, descobrir encantos e problemas, sentir-se parte do espaço, valorizá-lo e defendê-lo. Este é o objetivo deste livro, que em 10 capítulos faz o leitor transitar desde a descoberta da América até nossos dias atuais. Um texto leve, com uma ilustração viva, que consegue capturar nossas histórias manduana, proporcionando à criança a oportunidade de conhecer os caminhos trilhados para sermos o que somos hoje. Um livro que, ao seu ponto final, somente acontece com a participação ativa da criança, dando o tom e a cor a essa história. Essa publicação convida o leitor a refletir num passado vivo. E aí aqui faz os agradecimentos e aqui mais uma vez a capa. Ele é da Secretaria de Cultura e Turismo aqui da Prefeitura de Pouso Alegre. Então, vamos abrir ele pra gente ver. Sua capa, São Lourenço, é aqui pertinho, né? 2014. E aqui ele fala, né? A lei do município de incentivo à cultura em Pouso Alegre. Ele é um conto brasileiro. Contos de literatura brasileira. E aqui ele começa contando, né, que há muitos anos atrás, quando os portugueses chegaram às terras desconhecidas da América, perceberam que ali habitavam povos com vida e costume diferente dos deles. A nossa região, conhecida como Sul de Minas, era cercada por montanhas verdinhas, rios limpos de águas cristalinas, plantas, flores e animais de diversas espécies. Às margens dos rios, os povos indígenas construíam sua morada. Um desses rios, cercado por imensas árvores que, quando agitadas pelo vento, davam uma impressão de um forte grito, recebeu o nome de Sapucaí, o rio que grita. No outro rio, os indígenas pescavam muitos peixes de cor amarela, o Mandiú, ficando conhecido como o rio Mandu. Então é interessante para a gente saber o porquê o nome dos rios, né? O rio Sapucaí passa em várias cidades e o rio Mandu é conhecido aqui dentro de Pouso Alegre. Passado quase 100 anos da chegada dos portugueses ao Brasil, um grupo de homens invadiu as regiões chamadas sertões, em busca de pedras preciosas, ouro e prata. Eles vinham de São Paulo, armados e bem equipados, em grupos numerosos que recebiam o nome de bandeiras. Eles se protegiam dos ataques dos índios que ali viviam. Muitos destes povos foram escravizados e no atual território do sul de Minas Gerais temos o conhecimento da expedição de Fernão Dias Pais Leme, o famoso caçador de esmeralda. Nessas terras encontrou um grande lote de pedras verdes, acreditando ser esmeralda, mas na verdade era turmalinas. Para os bandeirantes, os povos indígenas deveriam ser dominados e obrigados a trabalhar para a manutenção dos novos povos fundados. Assim, cuidaria dos serviços na roça e no cultivo de açúcar, que era um produto com grande importância na época. Os indígenas também realizariam a exploração das madeiras, transportada para diversas cidades do Brasil e do mundo. Ao ficar sabendo do que estava acontecendo, o rei de Portugal, junto com o Papa, proibiram a escravização dos indígenas. Os padres jesuítas atuaram como defensores desse povo, impondo a ele os costumes da Igreja Católica, que aos poucos muitas dessas tribos foram desaparecendo.
Com a descoberta de minas de ouro existentes no Alto Sapucaí, principalmente nas regiões denominadas Ouro Fino e Santana do Sapucaí, foram sendo constituídos pequenos povoados. A região de Pouso do Mandu estava localizada na rota dos caminhos que as tropas percorriam, exercendo a função de acolhida em ranchos aos exploradores e comerciantes, que em determinada época de cheias do rio tinham que esperar a sua estiagem para continuar as suas viagens. Com a passagem do Conde de Sarjedas, o lugar recebeu um novo nome, ao se encantar com a paisagem avistada e ser bem acolhida nessas terras. Assim se expressou este lugar. Não deveria chamar Mandu, mas sim Pouso Alegre. Aos poucos, o lugarejo foi se organizando, o número de casas foi aumentando, surgindo alguns comércios e ao centro uma capela. Tudo isso deu vida ao povoado. 2 anos após a chegada da família real portuguesa e a sua corte ao Brasil, o arraial recebeu o título de freguesia, através de um documento escrito pelo próprio rei Dom Pedro VI. Essa freguesia se passou a chamar Bom Jesus de Pouso Alegre. Neste mesmo ano foi nomeado para a igreja o primeiro vigário, o padre José Bento Leite Ferreira de Melo. Sempre atento às necessidades religiosas, José Bento preocupou-se com a estrutura e o bem-estar local, dirigindo pessoalmente a organização das ruas, das casas, limpeza e embelezamento do povoado. Promoveu o aumento da população, trazendo amigos e parentes das regiões vizinhas. Fundou o primeiro jornal da cidade e o segundo da província de Minas Gerais, o Pregoeiro Constitucional, levando o nome de Pouso Alegre para a corte no Rio de Janeiro. Como senador, participou de importantes eventos do Império, imprimiu o projeto da nova Constituição do Brasil, fez parte do chamado Golpe da Maioridade, elevando ao reinado Dom Pedro II aos 15 anos, e enviou de Pouso Alegre mais de 360 soldados legalistas para a Revolução de 1842. Na segunda metade do século XIX, já com o título de cidade de Pouso Alegre, contava com 3 praças, 26 ruas e um pouco mais de 300 casas. Nessa época, construiu a nova catedral, o Teatro Municipal, a Praça do Mercado e a antiga cadeia, que ficava no meio da Avenida Central, entre outros prédios que organizavam a cidade. Com a proclamação da República, nosso país deixava de ser governado por imperadores, dando lugar aos presidentes. De longe, escutava-se o apito do trem que chegava pela primeira vez a uma cidade iluminada pela energia elétrica. Outros prédios públicos e educacionais foram construídos, e até mesmo um filho da terra foi nomeado o primeiro prefeito de Belo Horizonte, Adalberto Ferraz da Luz. O tempo vai passando, muitas mudanças ocorreram. A fundação do bispado, a instalação do exército e de um pequeno aeroporto e o surgimento do hospital. Tudo isso movimentou uma cidade que presenciou uma batalha no bairro São João em 1932, que se divertia em competições de mergulho nas enchentes do rio Mandu e nos deliciosos piqueniques feitos na bela árvore grande. Algumas construções são ainda conservadas, contando para nós as histórias e memórias de nossos ancestrais. A rodovia Fernão Dias foi construída para facilitar nossas viagens para outra cidade e a vinda de novas indústrias e novos empregos. As crianças e jovens passam a contar com outros estabelecimentos para o lazer e a educação. A manutenção de um parque natural nos conscientiza a preservação do meio ambiente tão importante para a nossa sobrevivência. O conservatório, que se dedica à arte e à música, a Faculdade de Direito e a Universidade do Vale do Sapucaí, a Faculdade Católica, o Instituto Federal, entre outros.
prontos a formar os profissionais, futuros profissionais e cidadãos, responsáveis pelos rumores da nossa cidade e do nosso país. E aqui eles mostram um pouquinho lá. O Cristo, o Horto, os helicópteros, né? O aviãozinho comercial que tem hoje, prefeitura, teatro, trem, estátua de Fernão Dias, a Praça do Árvore Grande, o estádio ali, né? Do Manduzão, rodoviária, conservatório, exército, aquela igreja que fica ali perto do mercado municipal, Então, olha quanta cultura, né? Quanta coisa que tem na cidade. Sem contar as rodovias Fernão Dias, que se liga a várias cidades ali, né? Vários lugares. A história não está parada, ela se movimenta e cada um de nós tem seu lugar nela. Devemos continuar as obras de nossos antepassados, preservando aquilo que nos deixaram. Cabe a todos nós o cuidado com o planeta e nosso lar. Vivemos uma época que a velocidade das tecnologias e informações preenche todo o nosso tempo, deixando de lado a natureza, o amor e o respeito ao próximo. Mesmo com as nossas diferenças, contribuímos para a construção de um mundo melhor e de uma Pouso Alegre mais feliz e próspera. Todos somos importantes. E olha que interessante, ele tem um lugarzinho para você colocar a sua foto ali, né? Desenhe você aqui. Porque todos nós fazemos parte disso, né? Muito interessante esse livro, né? E assim acaba.